Boa noite. Boa noite. Bem, você já sofreu alguma injustiça em algum momento da sua vida? Se não sofreu, ainda vai sofrer. Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado. E esse pecado, muitas das vezes, se manifesta em formas de injustiças. Somos prejudicados, magoados, caluniados, e isso faz parte da vida. Não só sofremos, mas também fazemos estas coisas por causa do pecado. E quando nós estamos em uma situação assim, onde somos injustiçados, qual é a nossa primeira reação? O que é que nós mais queremos fazer quando isso acontece? Revidar. É o nosso primeiro desejo. O impulso natural do nosso coração. Eu sofri uma injustiça. A pessoa que fez a injustiça comigo deve pagar. Isso faz parte de nós. Porém, nós vamos ver hoje, nessa breve palestra, uma narrativa muito interessante com o exemplo de um homem que vai mostrar que é possível agir diferente, ir contra os nossos impulsos naturais e agir com paciência, prudência e perdão. O nosso exemplo de hoje será Davi, um personagem emblemático, icônico. Nós conhecemos por muitas histórias, mas a história que vamos focar hoje é o momento em que se passa em 1 Samuel 24, dos versículos 1 ao 22. Davi poupa Saul na caverna. Vamos então ao contexto da nossa história. Aonde nós estamos? Davi está fugindo. Fugindo de quem? De Saul. Ele está sendo perseguido. E perseguido injustamente. Se é injustamente, se não há motivos para Davi estar sendo perseguido por Saul, então o que levou Saul a perseguir Davi? Para isso, nós temos que voltar só um pouquinho, no capítulo 18, aonde nós temos um breve momento onde Davi e Saul ainda não eram inimigos, eram aliados. Davi era um servo leal de Saul e um grande guerreiro. Os dois voltavam vitoriosos de uma batalha. E como de costume na época, as pessoas saudavam o rei e os seus soldados. Então havia um grupo de mulheres que estavam dançando e cantando. E o que elas diziam? Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Podemos imaginar que Saul ficou muito feliz com esse momento. Não ficou. O texto diz que Saul ficou profundamente indignado. E ele ainda disse: o que senão falta para ele, senão só o reino? Por que isso é importante? É um momento onde podemos observar dois sentimentos principais nascendo no coração de Saul. O primeiro é a inveja. Ele ficou com ciúmes de Davi, afinal o destaque dele na batalha havia sido maior do que o dele. E qual o outro sentimento? Medo. Medo do quê? Perder o seu reino. Saul sabia que eventualmente ele perderia o seu reino. Ele se lembrava daquelas palavras de Samuel, de que Deus havia rejeitado o seu reino. Mas ele não sabia quando isso iria acontecer e nem quem. Mas aquele momento mostrava que Davi era uma grande ameaça. E foi a partir daí que esse sentimento ficou cada vez maior no coração de Saul, até se tornar essa perseguição. A perseguição que nós encontramos no nosso capítulo, atual. Enfim, Saul está perseguindo Davi. Davi está com seus homens fugindo por volta da região do deserto de En-Gedi. Saul fica sabendo e junta 3.000 homens para ir atrás de Davi. Davi e seus homens se refugiam em uma caverna. Posteriormente, Saul e seus homens também têm que parar em uma caverna, pois Saul precisava aliviar o ventre, é o que diz o texto. Inesperadamente, a mesma caverna em que Davi e seus homens estavam. O rei, um homem poderoso, costumeiramente sempre em torno de seus soldados, agora estava vulnerável. A situação perfeita estava ali.
Davi e seus homens veem Saul entrando. E a reação imediata dos homens de Davi é: veja, Davi, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. A resposta de Davi para os seus homens deveria ser óbvia. Exato, esse é o meu momento. Era isso que os homens de Davi esperavam. Que Davi colocasse fim naquela perseguição sem sentido. Davi vai até Saul, mansamente, e corta um pedaço da orla de seu manto. E o texto diz que o coração de Davi compungiu-se, ou seja, ficou triste, ficou pesado. Davi se afasta de Saul e reencontra seus homens. Os seus homens, acredito eu, estavam esperando. O que será que aconteceu? E Davi declara algo surpreendente. Que Deus me guarde de colocar as minhas mãos, contra o ungido do Senhor, de levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. E isso é muito importante. Essa frase é um elemento principal para entendermos o coração de Davi na nossa narrativa. Davi só não declara que ele não fez mal a Saul, que ele também não pretendia fazer mal a Saul, mas impede que os seus homens também façam alguma coisa. Assim, Davi espera. Saul sai da caverna. E quando Saul está saindo, Davi se aproxima. O texto diz que até uma certa distância, e Davi chama por Saul e diz para Saul: eu poderia ter te matado. Claro, parafraseando, mas não fiz. E ele ainda coloca: muitas pessoas estavam dizendo para eu te matar, mas eu não fiz. E a prova está aqui. E mostrou o pedaço da orla do manto de Saul. A reação de Saul também é interessante. Saul é quebrado naquele momento, é comovido. O texto diz que Saul reconhece a justiça de Davi. Diz que Davi era mais justo do que ele. E não só isso, reconhece que Davi de fato seria o rei. E a confiança que Saul estava naquele momento de que Davi seria de fato o rei, é que ele estava pensando lá na frente, já pediu para Davi poupar a sua descendência. E confiava na integridade de Davi, de que se Davi dissesse sim, Davi provavelmente cumpriria. O que Davi fez gerou uma reação em Saul, e essa reação trouxe paz, temporária. Posteriormente, sabemos que Saul vai se rebelar. Mas no texto que estamos analisando agora, o que acontece é isso. Aparentemente, Saul se arrepende. E Davi consegue o que ele queria: colocar fim na perseguição até aquele momento, mas sem precisar machucar, ferir ou fazer qualquer mal contra Saul. Agora, qual é o ponto da nossa narrativa? Muito breve, muito simples. Não é apenas analisar o fato do que Davi fez, mas por que ele fez. E esse é o ponto. Quais foram as motivações de Davi ao poupar Saul? Não foi simplesmente: eu não vou machucar Saul, fiquei com pena dele. Não. O texto diz que Davi reconhecia Saul como rei e autoridade. O texto diz que essa autoridade que Davi reconhecia em Saul era um reflexo da autoridade que Davi reconhecia em Deus. Afinal, ele era ungido do Senhor. O que fez com que Davi poupasse Saul foi especialmente o respeito que Davi tinha pela autoridade de Deus. E não termina aí. Davi continua reconhecendo a soberania de Deus sobre a sua vida. Quando ele vai até Saul e diz que ele não matou Saul, ele coloca: o Senhor julgará entre mim e ti. Ele confia o julgamento da sua causa a Deus, entendendo que Deus é soberano, entendendo que Deus vai vingar Davi no devido momento e do jeito certo. E de que se de fato Davi vai ter o reino, e ele confiava nisso, o próprio Senhor entregaria nas suas mãos. Ele não precisaria fazer isso com a sua própria força. Então o ponto, o elemento dos desdobramentos da nossa narrativa é explicar de fato o que Davi fez e as motivações do coração de Davi. E mais do que isso, podemos também fazer um pequeno paralelo entre os corações de Davi e Saul. Enquanto Davi estava sempre colocando as causas de Deus acima das suas, Saul estava sendo movido por coisas do ego, coisas baseadas nele mesmo. Inveja, ciúmes, poder, orgulho. Davi agiu com prudência e Saul com loucura. Os desdobramentos, então, são esses. Primeiro, Davi se via em um momento de perseguição. A perseguição gerou provação.
E no momento da provação, ele agiu com prudência. E a sua prudência, sua integridade, trouxe paz. Uma paz que também afetou o coração do seu inimigo. É triste saber que Saul, infelizmente, se rebela outra vez. Mas isso não muda o fato de que o que Davi fez fica como uma grande lição para todos nós. Assim sendo, quando corações humanos são injustiçados e por causa da natureza pecaminosa tendem a querer revidar, que o exemplo de Davi seja nosso exemplo. A ideia é de sempre pensar em Deus acima de nós mesmos. O objetivo do texto não é apenas mostrar o que aconteceu, mas ele deixa muito claro, a partir das declarações de Davi, o que estava no seu coração, quando ele resolveu poupar Saul. Provavelmente, as coisas que acontecem na nossa vida não serão tão extremas como a de Davi. E se Davi, em uma situação tão pesada, conseguiu colocar Deus acima, porque nós não poderíamos. Então, esse é o propósito da nossa breve narrativa de hoje. Entender os desdobramentos, as motivações do coração de cada um e compreender que, ainda que distantes desse tempo, podemos fazer o mesmo. Deus abençoe. Amém.